Boa tarde, amigos, irmãos e irmãs. Quem vem pela primeira vez à nossa casa, que se sintam abraçados. Mas esse abraço fraterno, amoroso, carinhoso, não só nosso, espíritos encarnados, mas daqueles outros que estão aqui desde cedo, trabalhando para nosso bem-estar, para melhorar as nossas condições física e espiritual. Nós queremos pedir a todos baixar o volume do celular, se for possível, no silencioso, desligá-lo. E nós vamos passar a palavra à nossa companheira, nossa jovem companheira, para fazer a leitura preparatória. Energia jovem sempre é bom, né? Ainda mais com uma mulher. Ah, Obrigada. Boa tarde a todos. Do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é 74. Quando há luz. O amor do Cristo nos constrange. Quem escreveu isso foi Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito, categoriza-o a massa comum por desajustado, entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-lhe-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, em que os padecimentos vão ter buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro, em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que se repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue, estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange. Na feliz expressão de Paulo, vergasta-o a luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inadaptado e louco. Para Jesus, é o vaso de bênçãos. A flor é uma linda promessa, onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos aproveitar este momento
dessas vibrações maravilhosas que estamos recebendo, porque esta casa, quando chegamos aqui, a espiritualidade já está aqui trabalhando, preparando, tomando conhecimento de sofrimento, dos problemas de cada um de nós. Mentalizar Jesus, nosso mestre e amigo. Pedir a Ele que, pelo seu amado filho Bezerra de Menezes, que é o patrono desta casa, que socorre 24 horas, que possamos continuar este trabalho, nesta seara de amor, nesta seara simples, fraterna, socorrendo aqueles que nos procuram, cheio de dores, cheio de sofrimento, ou aqueles que querem evoluir pelo conhecimento da doutrina espírita. Jesus amado, nesta reunião, nós lembramos de todos os necessitados, os doentes hospitalizados, aqueles que se encontram no leito do hospital, as crianças abandonadas, a violência que paira neste mundo, que os seus mensageiros possam estar ali para ajudar a cada um. Nós pedimos a Jesus que nos oriente, que nos ajude e nos dê muita paz. Que a paz de Jesus esteja sempre em cada coração. Bem, hoje nós temos com muita alegria a presença da nossa querida Dalva. Quem é Dalva Silva Souza? A nossa foi presidente da federação durante 20 anos. Estivemos algumas vezes juntos. Escritora da melhor qualidade, dedicada ao trabalho. O problema da Dalva é a agenda. Deu vaga na agenda, ela já está encaixada. Ela vai visitar a filha agora dela na Holanda, né? Então, a nossa presidente já combinou com ela. O dia que ela saltar do avião, ela está esperando na porta para agitar para vir aqui. Né, Dalva? Viu, Dalva? Seja bem-vinda, seja abraçada por todos nós. E é com muita alegria e com muito carinho que nós recebemos você. Boa tarde. É sempre uma alegria estarmos juntos para estudar doutrina espírita. Essa casa, particularmente, tem um ambiente muito acolhedor, muito agradável, e é bom estar novamente aqui. Estivemos aqui alguns dias atrás, né? Um mês, né? Até perdi a conta, mais de um mês, né? E dia 4 de fevereiro, né? Então, e novamente estamos aqui hoje e é sempre prazeroso estar aqui neste ambiente, com esse acolhimento, com esse carinho com que nos recebe. Muita paz a todos, que Jesus abençoe a casa, seus trabalhadores, seus diretores, seus frequentadores, que a gente possa continuar contando com essa presença espiritual tão integrada aos propósitos do patrono desta casa, que é o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que a gente possa contar com esses companheiros que estão invisíveis aqui aos nossos olhos, mas certamente muito presentes e sustentando a energia dessa casa, favorecendo a realização de todas as tarefas. E hoje a gente lembra que estamos no mês de abril. Mês de abril tem uma data muito importante para todos nós espíritas, que é o 18 de abril, dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Esse lançamento aconteceu em 1857, então essa obra está completando 166 anos. Nós temos a noção clara do advento do Consolador Prometido, que é uma promessa que se concretizou no século XIX, com o trabalho importante de Allan Kardec, nosso codificador. Então, nossa homenagem a esse espírito luminoso que esteve entre nós para a realização desse trabalho tão desafiador, cabia a Allan Kardec organizar e dar um corpo de doutrina às informações que os espíritos benfeitores transmitiram por intermédio daqueles companheiros médiuns que estiveram presentes no cenário humano naquele século, no século XIX. E a importância da chegada do Consolador
está no fato de nós estarmos transitando para uma nova etapa de evolução da humanidade. Os espíritos têm dito que os prejuízos que estão presentes na nossa sociedade, e a gente até na prece o senhor Alcino fez menção a essa questão da violência que está muito presente no cenário humano, esses prejuízos, eles decorrem do fato de que nós temos uma civilização incompleta. A civilização precisa ser complementada. O fato de termos uma sociedade que avançou muito intelectualmente, avançou muito no conhecimento da ciência, mas não desenvolveu o sentimento, não desenvolveu a moralidade. Então, para que esse complemento aconteça, seria necessário ter essa integração dos conhecimentos. Então, nós temos a perfeita noção de que o conhecimento aqui no cenário humano, ele pode vir dos estudos da ciência. A ciência humana, ela avançou bastante, ela diz o que devemos e o que podemos conhecer dentro do limite da experimentação, é o conhecimento positivo, mas a ciência por si só não ilumina. Então, nós temos uma ciência que avançou consideravelmente, mas engendrou cada vez artefatos mais poderosos de destruição, porque falta esse equilíbrio, esse bom senso, esse outro lado que não está propriamente no conhecimento da ciência. E aí nós temos também como fonte de conhecimento o campo filosófico. Quando você olha para o espaço da filosofia, você também percebe que é um espaço que admite a incursão do pensamento espiritualista ou do pensamento materialista. É bastante lembrar que no século XIX o pensamento materialista predominava nos meios acadêmicos. Então, as filosofias que propunham ser o homem um acidente do acaso e que tudo se constitui pelas leis da natureza e não há uma inteligência superior que tudo rege, esse pensamento que no século XIX se disseminou nos meios acadêmicos, ele produziu muito mal à sociedade. E nós sabemos que a filosofia, então, por si só também, ela não consegue iluminar o homem, porque ela admite a organização de ideias nos dois sentidos. O comportamento filosófico é o comportamento que indaga e busca respostas, mas nem sempre essas respostas significam iluminação. E nós temos um terceiro segmento para conhecer o universo, que é o da religião. O da religião funciona pela revelação. A revelação sempre vem de fontes mais elevadas. E desde que o mundo é mundo, há seres espirituais mais elevados que estiveram presentes no cenário humano, trazendo revelações. E vamos encontrá-las em todas as culturas, não há uma cultura materialista, todas as culturas são espiritualistas. O pensamento materialista, ele está no nicho do pensamento acadêmico, mas a sociedade, de uma forma geral, desde o mundo mais recuado que você imaginar, você vai ver o homem cultuando as divindades. O pensamento é espiritualista. E a religião é esse segmento que traz revelações, mas também é um segmento que gera prejuízos quando não está equilibrado por uma base racional. Nós sabemos que as grandes guerras, as piores guerras da humanidade, elas se implantaram, se desenvolveram por motivos religiosos. Então, a religião que não está com uma base racional, com também um revestimento ético e de bom senso, ela também não traz iluminação, ela leva ao fanatismo, ao fundamentalismo e à intolerância, que é algo que prejudica
até hoje as comunidades humanas. Então, são 3 segmentos do conhecimento que, por si sós, não representam iluminação. Mas a doutrina espírita ela chega ao mundo com um caráter tríplice. É uma ciência de observação de um fenômeno natural no ser humano, que é o fenômeno psíquico ou mediúnico. É uma filosofia de cunho moral, porque indaga e responde. Nós temos no Livro dos Espíritos 1019 perguntas e respectivas respostas, encaminhando o pensamento para encontrar aqueles fundamentos das explicações do porquê estamos aqui, quem somos nós, qual é o objetivo da vida. Então, essa filosofia, ela está fundamentada numa ciência que observa, e ela responde dentro de um encadeamento lógico de ideias. E temos na própria formulação da doutrina espírita as revelações que vieram do mundo espiritual. É uma entidade de cunho elevadíssimo, o Espírito de Verdade, que supervisionou toda a tarefa de respostas às perguntas formuladas por Allan Kardec. Tudo aquilo que não podemos ainda conhecer no limite que marca os nossos sentidos físicos e os avanços da ciência, porque a ciência ela cria tecnologia que amplia os nossos sentidos. Mas com tudo isso que já ocorreu, ainda não podemos adentrar algumas gamas de informações e de experiências, não temos como fazer. A revelação nos traz estas possibilidades de conexão para a compreensão de como funcionam as coisas. Então, o Espiritismo, ele concatena ciência, filosofia e religião, permitindo esse conhecimento que integra e que ilumina. Por isso que nós falamos da importância do advento do Livro dos Espíritos, que nós estamos transitando para um mundo melhor, um mundo regenerado, nesse processo de complementação da civilização humana, que depende dessa visão integradora para se realizar. Então, o Espiritismo chegou ao mundo na meada do século XIX exatamente para trazer essa nova forma de ver, integrando os 3 segmentos que nos propiciam conhecimento e nos propiciando, então, uma nova ética. A ética espírita, ela recupera os ensinamentos do Evangelho de Jesus, mas numa compreensão que nos permite o entendimento daquilo exatamente que Jesus ensinou. Porque quando nós vamos olhar ao longo do tempo, a leitura que foi feita dos ensinamentos da Bíblia é uma leitura que se equivoca muitas vezes. Então, o Espiritismo traz chaves para o conhecimento, para essa interpretação adequada, para esse entendimento. Então, nós estamos de posse das condições de complementar o processo civilizatório e alavancar efetivamente a humanidade para essa nova ordem social que é o mundo de regeneração. É uma ordem social fundada na fraternidade, no respeito. É aquilo que Jesus formulava na proposição, o reino de Deus, né? Ele veio trazer esse desafio de que nós consigamos implantar entre nós o reino de Deus. Então, nossa homenagem ao codificador. E dentro desse pensamento é que nos vem o tema da nossa reunião de hoje, e nós vamos chegar a essa constatação, lembrando uma experiência que todo mundo deve ter conhecimento, é a experiência de André Luiz. André Luiz é um espírito que viveu no cenário brasileiro, viveu no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX, desencarnou ali por volta dos anos 30,
Eu estou chamando de André Luiz, que é o pseudônimo que ele admite agora que ele está no mundo espiritual. Mas, quando encarnado, ele tinha outro nome, né? A personalidade que ele representou aqui era outra, e até hoje muitos estudiosos discutem quem foi André Luiz, e não há um consenso ainda não, viu? Mas o que nós sabemos é que ele foi médico no Rio de Janeiro, desencarnou nos anos 30, e a partir dos anos 40 ele passou a ditar a Chico Xavier uma série de informações sobre o mundo espiritual. E essas informações compõem uma coleção chamada Vida no Mundo Espiritual. São 16 livros disponíveis para o estudo. E aqueles que tiveram a oportunidade de ver o filme Nosso Lar, tem essa história do começo da vida desse espírito no mundo espiritual a partir da última encarnação, na forma de imagens, de cenas, de como o cinema recria as realidades que estão nos textos, né? Então, nós sabemos que ele, quando se despediu da vida terrena, quando o corpo morreu, ele não estava preparado para a vida espiritual. Esse espírito hoje é um grande mentor, é um ser ao qual nós todos devemos muito pelas informações que ele nos trouxe, mas a verdade é que ele, na encarnação última do Brasil, ele não acreditava em Deus, ele não acreditava na vida espiritual. Ele estava bem enfronhado no pensamento acadêmico, que, como nós falamos, durante o século XIX, começo do século XX, era um pensamento avesso às informações religiosas, e não era assim comum encontrar pessoas do mundo acadêmico que admitissem um posicionamento religioso. O André Luiz estava aclimatado a esse ambiente, não acreditava em nada e lutou contra a morte. Ele era médico, sabia que ia morrer, sabia que o corpo estava caminhando para esse desfecho, lutou contra, mas não deu como ele se livrar daquela experiência, e ele realmente se desvestiu do corpo físico e foi vivenciar uma realidade bastante complicada no mundo espiritual, porque era um ambiente sombrio, como ele descreve, um ambiente inóspito, um ambiente inculto. Ele descreve o cenário, ele não via outras pessoas, ele ouvia gritos, gemidos e uivos, coisas que tais, mas ele não via ninguém, e ele se percebia com a mesma configuração do corpo que acabara de deixar. Inclusive, ele percebeu que essa nova forma em que ele se apresentava seguia o mesmo ritmo da matéria biológica, porque os seus cabelos cresciam, sua barba crescia, sua roupa se rompia pelo tempo, pelo uso, pelo desgaste. Foram 8 anos, segundo ele relata, nessa situação, correndo de um lado para o outro, tomando água de poças que tinha pelo caminho, comendo ervas, porque ele tinha fome, ele tinha sede, e via monstros passando, correndo, ele não sabia o que era, tinha que se esconder deles. Era essa a descrição. E a gente fica aqui cogitando que ele deixou o corpo, mas ele estava na mesma formatação do corpo, com a mesma dinâmica cronológica do corpo, e sem saber o que fazer. O estado de consciência dele era o mesmo da encarnação, com a surpresa de que o corpo morreu, ele esperava que morresse tudo, e a consciência não morreu. A consciência estava preservada. Mas qual é o nível dessa consciência? O mesmo da encarnação. Quer dizer, o nosso nível de consciência ele está limitado pelo que os nossos sentidos percebem. Então, esse é o tema da nossa conversa, despertar da consciência.
E a importância de retomar essa experiência de André Luiz, ela está num parágrafo que eu transcrevi aqui, é um parágrafo que foi ditado por Joana de Ângeles a Divaldo Pereira Franco, médium, num livro chamado Despertar do Espírito. Esse despertar do espírito é o despertar da consciência. E a Joana diz o seguinte: o homem e a mulher da atualidade, após os grandes e inimagináveis voos do conhecimento e da tecnologia, vão ser surpresos nas águas turvas da inquietação e do sofrimento, constatando que os milênios de cultura e de civilização que lhes alargaram os horizontes do entendimento não lhes solucionaram os grandes desafios da emoção. Deu para perceber o sentido desse texto? Nós estamos num século que o avanço da ciência é notório, está em toda parte, está aqui na minha mão, é coisa incrível, né? Os avanços da tecnologia, tudo isso que a gente conhece. E, no entanto, diz a Joana, homens e mulheres se debatem porque todo esse conhecimento acumulado não resolve o problema da emoção. E as pessoas estão com depressão, com transtorno do pânico, com vários tipos de transtorno, vários tipos de sofrimento. O nível de consciência do encarnado está naquele patamar que eles dizem, a consciência que dorme. Está todo mundo dormindo, consciencialmente dormindo. Então, é esse o tema. Como é que desperta? Porque a gente falou da experiência de André Luiz, ele teve um choque danado quando se viu vivo depois da morte, mas manteve o mesmo nível de consciência. E nós estamos aqui encarnados nessa situação que a Joana de Ângeles está falando, em grande maioria. Até quando nós vamos ficar nesse nível de consciência, a consciência que dorme? Nós temos em mãos uma doutrina que pode nos acordar. A doutrina espírita, ela veio ao mundo nessa época exatamente para propiciar essa condição de estar no mundo sem ser do mundo. Nós temos que estar no mundo, nós estamos vestidos de roupagem material, nós temos compromissos com a realidade imediata, nós temos as nossas relações estabelecidas dentro desse planejamento que foi feito para essa encarnação, mas nós somos espíritos encarnados, nós não somos o corpo. Aí vamos retomar aqui o conhecimento que a doutrina nos explica e que Herculano Pires, muito sabiamente, criou uma expressão para dar conta de clarear essa condição em que nós nos encontramos. Herculano Pires foi um grande pensador espírita que também viveu no século XX, e ele deixou muitas obras publicadas, vale a pena conhecer o trabalho dele. Ele diz que nós somos seres interexistentes. Nós existimos simultaneamente nas duas dimensões do existir. Nós existimos na dimensão material, pelo corpo, com que nós estamos nos relacionando com o meio que nos cerca, mas nós não ficamos presos dentro do corpo. O Allan Kardec diz isso claramente no Livro dos Espíritos. O espírito não está preso dentro do corpo como um pássaro dentro da gaiola. O corpo é o nosso instrumento para as relações aqui no plano material, mas o espírito irradia. E irradiando, está estabelecendo uma troca energética com o mundo dos espíritos. Então, nós existimos também no mundo dos espíritos, não só no mundo material. E quando nosso corpo repousa no momento do sono físico, nós desdobramos-nos do corpo,
porque é só o corpo que dorme, o espírito não dorme. E nós vamos viver a realidade espiritual no período do sono físico. 1/3 do nosso dia, ou 1/4 do nosso dia, depende de qual idade que vocês têm, né? Eu já estou na idade do 1/4, sabe? Quer dizer, a gente, quando chega a uma certa idade, a gente vai dormindo menos, né? Já está lá, né? Só assim também concordo. Então, mas de qualquer maneira, 6 horas é 1/4 do dia, não é? As pessoas que têm muita sorte ainda dormem 8 horas, é 1/3 do dia. De qualquer maneira, é muito um prazo grande que o corpo fica inativo e o espírito está vivendo situações. E quando nós acordamos de manhã, nós trazemos impressões difusas, lembranças em retalhos, geralmente de coisas que estão povoando a nossa própria psicosfera, coisas que estão povoando o nosso ambiente, porque a gente projeta imagens para esse ambiente. À medida que nós vamos vivenciando, nós vamos projetando imagens. Essas imagens, dependendo da fixação com que nós alimentamos essas imagens, elas se tornam, muitas vezes, seres que interagem conosco, que são, de certa forma, autônomos em relação a nós e se apresentam com uma configuração, com uma personificação. Então, o que estamos vivenciando ao longo da noite? Mais importante do que recuperar imagens é perceber como é que você volta dessa noite de sono. Você volta cansado, desgastado? Você volta com algum tipo de aflição, de angústia? Você volta bem, descansado? Cogitar dessas coisas, porque nós somos interexistentes. E quando não temos consciência dessa interexistência, nós vivenciamos estados emocionais que não sabemos explicar. De repente você está bem, de repente bate uma tristeza, de repente um medo. De onde que vem isto? Você estava bem, chegou alguém para conversar com você, você começou a ficar um pouco agitado, um pouco ansioso, ansiosa. O que essa pessoa trouxe em termos de energia, de vibração? Porque o fato de estarmos afastados fisicamente não significa afastamento em termos energéticos. Nós estamos irradiando, estamos recebendo irradiação. Isso que significa ser interexistente. Estamos existindo em 2 dimensões. E ainda tem os seres espirituais que nos visitam. E, de repente, você está na sua casa e aí você se lembra do nada, lembra daquele amigo que desencarnou. Por que essa lembrança chegou nessa hora? Não é casual a lembrança. Como nós nos relacionamos, os seres espirituais também se relacionam. E eles se relacionam conosco, e eles pensam em nós, e eles projetam para nós o pensamento deles. E, de repente, a nossa psicosfera que acusa isto. Então, ser interexistente significa ter sensações e percepções da realidade material e da realidade espiritual. Será que nós estamos conscientes destas percepções? Estamos anotando esses itens destas vivências e qual o peso delas no nosso dia a dia? Como estamos lidando com essas questões todas? Esse é o nosso tema hoje, o despertar da consciência. Será que tem um caminho para nós nos tornarmos mais atentos, mais perceptivos em relação a isso? A gente coloca 3 indagações aqui, para ser didático nesse trabalho de exposição. Primeiro, o que é a consciência? Segundo, por que é importante despertar a consciência? Terceiro, como fazer isto?
Então, a gente vai tentar essas 3 respostas com os subsídios que o Espiritismo nos dá. Primeiramente, o que é a consciência? O mundo da ciência não nos responde. Segundo os pensadores, os cientistas, ainda em predominância, a consciência é um subproduto do cérebro. Se essa questão é uma questão que está cada vez mais difícil de sustentar. Os cientistas que já percebem que não dá para sustentar essa opinião, eles dizem que não há nenhuma teoria científica que explique a consciência, porque já perceberam que essa teoria de que o cérebro produz o pensamento, o cérebro produz a consciência, não se sustenta, uma vez que os episódios de experiência de quase morte, as pessoas que são dadas como clinicamente mortas estão com o cérebro inativo, mas submetidas a manobras que a medicina já consegue fazer, elas retomam a vigília. E quando retomam a vigília, elas têm memória do período em que o cérebro esteve inativo. Quem produziu memória? Quem é a consciência que gravou esses episódios? E são muitos os episódios, não dá mais para ignorar. Então, o que os cientistas mais bom senso dizem é simplesmente a ciência não tem teoria sobre a consciência, não sabe explicar. Então, nós vamos aqui buscar a informação no Espiritismo, na questão 835 de O Livro dos Espíritos. Kardec perguntou aos benfeitores: o que é a consciência? Aí a resposta deles é uma resposta que vai nos dar medida da dificuldade de transformar em palavras certas realidades das nossas experiências como espíritos, que ele diz assim: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os pensamentos. Não dá para falar, não tem como explicar. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os pensamentos. Quer dizer, quem são os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos são atividades da mente. A mente é uma abstração. A mente não é o cérebro. O cérebro expressa a mente, mas a mente não é o cérebro. A mente é um atributo do espírito. O espírito é a inteligência criada por Deus. Então, a mente é um atributo desse ser espiritual criado por Deus. E exatamente a mente produz pensamentos. Então, nós vamos entender que somos, por causa dessa interexistência, nós somos um ser dual. Nós somos a personalidade que transita no mundo, do berço ao túmulo, e nós somos a individualidade imortal que existia antes do berço e vai continuar existindo depois do túmulo, percebe? Duas coisas ao mesmo tempo. Nós somos o ser espiritual que preexiste, a matéria sobrevive a ela, nós somos a personalidade transitória que vestiu aqui, que está se expressando nesta forma. Cada encarnação constrói uma personalidade. A personalidade, ela não é imortal. A personalidade deve morrer junto com o corpo, para que o espírito se aproprie das experiências e vivências de todo aprendizado desta personalidade, enriquecendo o seu patrimônio de ser espiritual. Mas aí, nós vimos o André Luiz, ele morreu, André Luiz, e estava no mundo espiritual, André Luiz. Eu estou usando o pseudônimo dele, né? Da mesma forma, ele não houve
um avanço na percepção de si mesmo como um ser espiritual que transcende a personalidade, percebe? O nível de consciência dele está na personalidade, se manteve na personalidade. E aí a consciência tem também a dualidade. Você tem a consciência periférica da personalidade, porque você sabe quem você é como pessoa, o nome dos seus pais, a sua origem, as características, as suas características como personalidade, sua formação. Você conhece os dados da sua personalidade. Essa consciência periférica. A consciência profunda de ser espiritual é que dorme. Quanto mais você se apega à personalidade transitória, mais profundo é o sono da consciência do ser espiritual que você é. Esse é o ponto. Então, o que é a consciência? A consciência é essa parte que faz saber o que somos e quem somos. E não adianta só a teoria. Ah, bom, já sei que eu sou um espírito imortal. Não adianta essa teoria, não. A teoria não resolve o seu problema. Você se sente um espírito imortal, você só sente você é corpo. Você já experimentou essa sua existência profunda? Essa é a questão, não é? Então, por que é importante despertar a consciência? A nossa segunda pergunta. Essa resposta está na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos benfeitores onde estão escritas as leis divinas. E a resposta todo mundo sabe de cor. Na consciência. Mas não é na consciência periférica da persona. É na consciência profunda do ser espiritual que somos, porque essas leis, que são as leis do nosso Pai, elas são impressas no nosso ser verdadeiro, no nosso ser essencial, espírito que nós somos. E nós vamos ter essa questão paradoxal. Todo ser criado por Deus tem as leis divinas inscritas nele, mas a personalidade periférica que transita no mundo não cumpre essas leis. Não cumpre. Aliás, bem ao contrário, né? Se cumprisse essas leis, não teríamos miséria, não teríamos gente passando fome, não teríamos gente se matando, não teríamos gente matando o outro. A realidade mostra o nosso nível de consciência, nossa realidade é da consciência que dorme. Então, a gente precisa despertar. Nós precisamos despertar. Nós, espíritas, estamos criando divisões dentro do movimento espírita por questões políticas. Vai dizer que essa consciência está desperta? Essa consciência dorme. Então, aí a terceira pergunta. Por que a gente não cumpre as leis? Elas estão escritas, mas é na consciência profunda. E não temos acesso à consciência profunda, a não ser que nós façamos um processo de abrir os caminhos para dentro de nós mesmos, para essa vivência da realidade interna que somos nós, seres espirituais. Então, tem uma estratégia? Tem. Agora, cada um aqui vai saber se quer investir, né? Se quer investir nesse caminho. A primeira providência que você deve tomar está naquela frase de Jesus que você deve amar ao próximo como a si mesmo. Então, o primeiro caminho é o caminho de se amar. Para você se amar, você tem que conviver com você mesmo. Parece esquisito, né, falar isso, mas a maioria não consegue ficar sós consigo mesmo. A pessoa está numa distração, se estiver dormindo, está vivendo o estado de consciência periférico, né? Se estiver acordado, ou está se ocupando com alguma coisa para
manter, né, a própria vida e tudo mais, ou está diante de uma distração qualquer, ou está bebendo, porque é uma forma de esquecer quem é, né? A pessoa bebe, se droga, toma remédio, não aguenta consigo, a pessoa não se aguenta. Se você não se ama, como vai amar o próximo? Então, o primeiro passo é você ter tempo para estar com você, descobrir o seu lado bom, que todo mundo tem um lado bom, não é? Às vezes você tem antipatia de uma pessoa só de olhar, não gosto. Mas se você vai conviver com a pessoa, vai ver uma porção de coisa boa e vai, bom, até que ela não é tão ruim assim, né? Você tem que conviver para você ter uma relação. E aí, qual é a recomendação? A recomendação é que você, durante o dia, você tenha pelo menos 15 minutos para estar a sós consigo mesmo. Nesse tempo, você escolhe um lugar bem adequado, um lugar que te dê algum conforto para você se acomodar e você perceber o corpo como instrumento, você perceber esse equipamento que te serve, observar como você tem tensionado a musculatura desse corpo que te serve, e você vai, então, trabalhar para relaxar esse corpo. Porque se você está tenso, toda a musculatura contraída, o seu cérebro está trabalhando acelerado para manter toda essa contração, você não tem espaços no seu córtex cerebral para se desconectar da realidade material. Percebe isso? Então, você tem que criar esse momento de relaxamento, relaxar a musculatura, perceber o corpo, sentir as sensações que vêm do corpo, mas desconectar essas sensações das suas percepções espirituais, começar a perceber você mesmo como alguém que está no controle desse corpo. Esse momento é um momento importante, porque você pode assumir a posição de observador dos pensamentos que visitam sua mente. Essa posição do observador é muito interessante, porque você é o espírito, é a consciência que observa, é a consciência profunda. O pensamento é produto da consciência periférica da persona. Você vai ver que os pensamentos estão centrados nas coisas que você faz, o que você fez durante o dia, o que alguém falou, o problema que alguém trouxe, uma angústia para resolver o seu amanhã, como é que você vai resolver? Esses são os pensamentos. Esses pensamentos são da persona. É a consciência periférica que está funcionando, parece uma maquininha que não para. Os orientais dizem que os nossos pensamentos são como macacos, macaquinhos loucos, que pulam de galho em galho. Então, você, como observador, você pode definir que não vai ser sequestrado pelos pensamentos que estão ali. Então, você coloca a ordem nos seus pensamentos. Então, o ser que observa e que pode colocar ordem nessa confusão mental é a consciência profunda. E à medida que você for fazendo isto, você vai se tornar cada vez mais hábil em fazer, cada vez mais em condições de tomar a rédea e definir, não vou pensar nisso. Deixa o pensamento embora. Aí vem outro pensamento, não vou pensar nisso, deixa embora. No começo, é uma multiplicidade de invasões. Quando você vai treinando, você é sereno. E aí é fácil perceber a sua condição de ser que está com as rédeas na mão, porque, de fato, o ser espiritual tem ascendente sobre a matéria.
Mas se você não adestrar-se nisso, você é refém da matéria. E você fica escravo dos desejos, dos impulsos e de tudo aquilo que está condicionado pela personalidade que você representa no mundo. Então, esse é o caminho, o primeiro ponto. Tem alguns exercícios que podem ajudar. O exercício que a gente está lembrando, indicando, é um exercício de leitura reflexiva. A Federação Espírita do Estado do Espírito Santo está disponibilizando para o movimento espírita um novo projeto chamado Meditação Espírita. Esse projeto está sob o comando da Marina Médici, que é a coordenadora da área mediúnica da Federação, e eu faço parte desse projeto, Eliomar também fazia parte. Então, se vocês forem acessar a meditação espírita nas mídias da Federação, vocês vão ver que as primeiras 3 gravações tem da Marina, do Eliomar e a minha. E depois vão ser só minha e da Marina, porque o nosso companheiro nos deixou, não é? Mas está disponível nas mídias da Federação Meditação Espírita. É um exercício. É feito um comando para essa fase do relaxamento físico e depois a gente faz leitura de um texto, um breve comentário sobre o texto e depois uma prece. Então, repetindo esse exercício com o comando da gravação, você vai se tornar capaz de fazer o exercício sem a gravação, fazer o exercício por si mesmo. Pegar uma página, relaxar o corpo, ler a página e manter o foco nas ideias da página. Esse é o exercício. Então, a leitura reflexiva. A meditação também está indicada. Nós temos a meditação indicada por Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Aqueles que gostam de ler podem ler toda a questão 919, que é importante, e a pergunta de Kardec é como que a gente pode ter um meio prático, eficaz, de superar essa coisa do imediatismo, de superar isso e atingir aquela meta que nós estamos buscando. A meta é o despertar da nossa consciência. Então, Santo Agostinho vai dizer que ele fazia quando encarnado. Ele, a cada dia, ele indagava de si mesmo como foi o seu dia. Isso é uma meditação de autoconhecimento. Você recuperar todos os atos do dia e indagar de si mesmo se você fez direitinho, se você não podia ter feito diferente, se alguém ficou aborrecido com você, se foi com razão ou se foi sem razão. Essa é a meditação proposta por Santo Agostinho. É outro exercício. Um terceiro exercício que a gente recomenda é a mentalização. A mentalização consiste em você usar o potencial de imaginação para criar imagens favoráveis ao equilíbrio e à saúde. Por exemplo, quando você estiver nesse momento de relaxamento, você pensar numa paisagem, num cenário da natureza, com flores, com riacho, você pensar em si mesmo numa praia, vendo as ondas que vêm e que vão, pensar numa cachoeira, pensar em Jesus, a figura de Jesus que te acolhe. Coisas assim são imagens que você pode criar pelo pensamento, mas que te trazem boas energias e boas vibrações. Se você não usa o seu potencial de imaginação com uma coordenação coerente da sua vontade, a sua imaginação está produzindo coisas que muitas vezes podem ser desestabilizadoras do seu equilíbrio, da sua saúde. Então, 3 exercícios que eu já estou compartilhando com vocês. Vou dizer para vocês que eu tenho um caminho andado nesse processo, estou longe da meta, que eu acho que é ideal, mas já avancei muito em relação ao começo do caminho, porque eu era uma pessoa sem consciência, inclusive corporal, não tinha nem consciência corporal. Agora eu já tenho pelo menos a consciência corporal, eu tenho. Né? Eu comentei na outra palestra outro dia
para vocês terem uma ideia do nível de falta de consciência, uma vez eu saí de casa, fui para a escola, quando eu tinha que sair, descer uma escada, pegar o carro, dirigir, chegar estacionar, descer do carro, caminhar para a escola. Quando eu estou chegando na escola, eu olhei para o meu pé. Eu estava com o pé de um sapato, de um par, o outro de outro par. Um tinha salto, o outro não tinha. E eu não percebi. Eu não percebi, eu só quando eu olhei para o pé. Olha o nível de desconexão do corpo. Eu não tinha consciência corporal. Então, já avancei nesse exercício que eu venho fazendo. Hoje em dia, já consigo ficar 20 minutos absolutamente imóvel e observando os meus pensamentos. Então, é um trabalho que você vai... Comece com 5 minutos, vai aumentando, né? Então, e a gente fecha esses estudos porque a questão da meditação, da leitura reflexiva e mentalização são exercícios. O importante é você ter a ideia de que essas instruções já têm sido dadas, estão presentes no nosso acervo bibliográfico, mas nem sempre nós atinamos com uma sequência que nos dê conta de compreender como pode funcionar. E o Manuel Filomeno de Miranda, também pela mediunidade do Divaldo Franco, ele dá uma outra dica importante. Ele diz que para fazer esse caminho é preciso jejum e oração. Jejum não é simplesmente abstinência de comida. Segundo ele orientou, jejum é abstinência de materialidade. Nós temos um corpo que nos permite sentir prazer, os prazeres do mundo. Não há impedimento de vivenciar os prazeres. O que existe é uma determinação do necessário e do supérfluo. Toda vez que você exagera no uso daquilo que te causa prazer, vai haver um contraponto te mostrando que o limite precisa ser respeitado. Então, não se deixar levar tanto pela necessidade do prazer que você se torne escravo do prazer. Então, você ser capaz de abster-se e colocar tudo dentro do equilíbrio. E a oração é a nossa conexão com aqueles que já venceram esses desafios e podem nos ajudar. Quando estamos tentando e nos esforçando, esta ajuda sempre vem. Mas não adianta querer que eles te salvem. Não há salvação nesse sentido. E, finalmente, a gente termina com uma frase de Allan Kardec, que a gente já teve oportunidade de dizer aqui. Eu acredito até que estava presente naquela nossa reflexão da última vez que estivemos aqui, mas essa frase é muito importante. Kardec deixou essa frase para a gente no capítulo 4 da Gênese, no item 14. Ele diz assim: inevitável efeito das épocas de transição. O edifício do passado rui, sem que o do futuro esteja construído. O homem é como o adolescente que não tem mais a crença ingênua dos primeiros anos e não adquiriu ainda os conhecimentos da idade madura. Não possui mais do que vagas aspirações que não sabe definir. Então, na época de transição, isso que nós estamos atravessando agora, tudo aquilo que serviu ao passado, que fez parte do passado, precisa ceder lugar a esse futuro que está sendo construído. Então, o abalo sofrido pela destruição do que não serve mais nos deixa inseguros. Como o do futuro ainda não está dado, nós ficamos muitas vezes sem chão, sem ter em que apegar. Então, o que Kardec está dizendo? Nesse estado, a gente parece um adolescente. O adolescente é assim, perdeu o corpo infantil, ainda não tem o corpo adulto, ele está numa transição que ele tem
coisas de criança, tem coisas de adulto, tem coisas que ele não define. Fica ali nessa confusão. Então, se nós estamos nos sentindo assim, inseguros, às vezes ansiosos, às vezes angustiados, faz parte dessa transição. Então, o estudo espírita pode nos dar segurança. E esses exercícios, essa busca de despertar da consciência, pode nos colocar na conexão com os nossos mentores e tutores espirituais, nos ajudando a estabilizar-nos nesse momento difícil. E vamos transitar por ele, adquirindo as experiências necessárias para construir esse mundo novo, porque esse mundo novo não vai ser implantado pelos anjos. Nós, espíritos imperfeitos, que estamos corporificados aqui, temos que ser um instrumento dos anjos para a construção dessa realidade nova que nós queremos, em que queremos viver, né? Então, fica aqui esta contribuição e o desejo de que todos consigam dormir bem esta noite e tenham um alegre despertar. Muita paz a todos. Muito obrigada pela atenção. Nós agradecemos a Dalva por esta palestra tão profunda, né? E nesse momento difícil que nós atravessamos, possamos refletir sobre essas bênçãos que Deus colocou em nossas mãos, que é a doutrina espírita, e nos mostra como devemos caminhar, e nos mostra como precisamos amar os nossos inimigos, e nos mostra como precisamos amar os nossos semelhantes. Ajudar, ajudar e amar. Esses são os ensinamentos que a nossa companheira nos traz hoje, nessa maravilhosa palavra. E com esta tarde tão fresquinha, tão bom, a gente ficaria, dava até 6 horas da tarde. Mas temos horário, né? Bem, agora nós vamos pedir a nossa companheira para fazer a prece de encerramento e depois iremos para o passe, né? O que é o passe? O passe é a transfusão de energia. Nesse momento, vamos pensar nas nossas dores, nos nossos problemas. Eu tenho um problema de coluna, mentaliza, seu Romulo. Eu tenho um irmão que foi em casa doente, vamos pensar nele. Que a espiritualidade está trabalhando nessa energia para levar para aqueles que precisam. Ok? Agradecemos a Dalva por esse banquete, com essas palavras generosas e doces. Agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, agradecendo a espiritualidade amiga que nos conforta através do instrumento que é a voz que trouxe a palestrante da tarde. Jesus, agradecemos por tudo e por tanto, e que esse despertar da consciência seja de cada um de nós, de fazermos o bem, de termos o final do objetivo maior, que é amar uns aos outros. Mas como amar? Conviver. Conviver bem com nós mesmos e conviver bem com o outro. Que possamos ter paciência, compreensão, compaixão. E que tenhamos sempre Jesus em nossos corações. Que assim seja.